Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula de revisão do conteúdo da P2. Vamos estudar, relembrar um pouquinho de Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Pegue seu livro e abra lá no capítulo 2. Se você quiser, eu posso te dar a página. Vamos lá para a página 23, conhecida como Primeira Guerra Mundial, Guerra de Trincheiras, isso mesmo, aqui no slide nós temos aqui Guerra de Trincheiras, porque é uma nova estratégia da Primeira Guerra Mundial que não havia sido usada anteriormente em outras guerras e que vai ser utilizada aí nesta guerra. Quando nós começamos a estudar esse capítulo, eu trouxe algumas curiosidades dessa guerra. Você se lembra que não temos no livro? Vamos um pouquinho relembrar um pouquinho dessas curiosidades. Isso mesmo. Olha lá. Estimativa de mortes. 11 milhões de mortos. De 11 a 30 milhões de mortos. E 30 feridos. 11 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Entre eles, militares e civis. Tanto nas mortes quanto nos feridos. Envolveu aí a morte e ferimento de militares, de civis. Uma guerra nunca traz outra coisa senão mortes, né? Destruição. Nós estamos vivendo uma guerra atualmente, só que é contra um inimigo invisível, está trazendo tantas mortes, né? Infelizmente o mundo está vendo números tão altos quanto esse com essa pandemia que nós estamos vivendo. E por falar em epidemia, é justamente nesse período da Primeira Guerra Mundial que vai surgir uma pandemia. Sabe que pandemia é essa? A gripe espanhola, exatamente. A gripe espanhola também fez muitas vítimas, inclusive aqui no Brasil. E sabe qual foi o único recurso que eles encontraram no momento para essa nova doença, no início do século XX? Distanciamento social. Você já ouviu falar disso? Puxa vida, é isso mesmo. Eles não sabiam como tratar essa gripe e a única saída que eles encontraram e recomendavam para as pessoas era o distanciamento social. Aqui no Brasil, isso mesmo, aqui no Brasil, muitas pessoas morreram por causa da gripe espanhola. Só que a única diferença é que eles acharam uma vacina para ela mais rápido do que nós estamos conseguindo encontrar agora para essa pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Infelizmente. Mas olha só, durante a guerra, além da gripe espanhola, houveram outras doenças, principalmente dentro das trincheiras. Doenças como o tifo, pneumonias graves e a febre quintana. Outras doenças que também foram comuns nesse período de guerra. Os soldados se alimentavam do quê? De carnes e vegetais enlatados e biscoitos, comidinha seca, né? Já pensou a vida de um soldado na trincheira, no tempo, tomando sol, tomando chuva, sem conseguir tomar banho, se alimentando de comida enlatada? Só podia gerar o quê? Doenças. Piolho também era um problema para esses soldados, tá? Por isso que soldado, é característica dos soldados ter os cabelos curtos, né? Porque fica mais fácil, fica mais difícil manter a higiene durante uma guerra. Foi a única guerra que parou para comemorar o Natal de 1917. E a gente falou isso, né? E tem um filme chamado Feliz Natal, muito interessante, que eu recomendei para que vocês assistissem, que mostra justamente esse momento de guerra. Muito bonito o filme. Vamos lá. Olha este mapa do Império. De impérios, da época, né? Do início do século XX. Aqui em verde, nós temos os países que vão compor a Tríplice Entente. E aqui em laranja, nós temos os países que vão
formar as potências centrais. Por que centrais? Olha só, eles estão justamente no meio. Vocês estão vendo? Eles estão entre as duas, países da Tríplice Entente. Por isso, potências centrais. Ou Tríplice Aliança, que nós vamos ver depois. Ou outro nome de chamar esse grupo. Tá? Então, a Europa tinha esse mapa político, né? Tinha esse mapa político também, por impérios. Lembrando que um dos motivos dessa Primeira Guerra é justamente a corrida imperialista. Quem era a maior potência industrial aqui desse período? Quem era o maior império? Inglaterra. Isso mesmo, se você disse Inglaterra, você acertou. Mas tinha gente querendo e chegando muito perto desse título. Quem era? A Alemanha. A Alemanha também tinha interesse em superar a Inglaterra. E esse é um dos motivos dessa Primeira Guerra Mundial. Vamos avançar um pouquinho aí. Então, olha só. O que nós temos aí a caminho desse confronto? O que estava acontecendo antes que a guerra estourasse? Então, tudo que nós vamos falar aqui agora é como se... Imagine um caldeirão fervendo. Sabe que uma hora ele transborda. Mas o que estava fazendo? O que estava fervendo ali? Para que ele logo transbordasse, que é o transbordamento e a guerra. Olha só. Disputa por áreas coloniais da África e da Ásia. Um país nesse período que quisesse ser uma potência, a maior potência, um grande império ou o maior império, como a Inglaterra era, ela precisava necessariamente de ter áreas coloniais, muitas áreas coloniais. Por quê, Pro? Porque essas áreas coloniais vão oferecer matéria-prima e mercado consumidor. A metrópole vai, pega matéria-prima a um preço muito barato e devolve essa matéria com produto industrializado a um preço muito caro. Então, a metrópole ela precisa ter mercado consumidor. E a Inglaterra tinha muitas áreas coloniais, não só na África como na Ásia. E a Alemanha, não. Então, isso é uma corrida por colônias, né? Por mercado consumidor, por matéria-prima. E a colônia vai oferecer isso. Busca pelo posto de potência industrial e comercial. Então, a corrida imperialista. Busca por expansão territorial, que são as colônias. Busca pelo posto de país mais industrializado. Outras coisas que vão ajudar a encher esse caldeirão para que ele ferva mais são os sentimentos de revanche. E aí nós vamos nos envolver com a França e a Alemanha. No século XVIII, no início da Revolução Industrial, vocês sabem que a Revolução Industrial, no primeiro momento, o principal combustível qual era? Isso mesmo, carvão. E na França havia alguns territórios de Alsácia e Lorena, que eram ricos em minas de carvão. Lá no século XVIII, a Alemanha e a França brigaram por causa desse território rico em carvão. E quem ganhou essa guerra? Os alemães. Eles ficaram com esse território. E os franceses guardaram esse sentimento de perda. Perdemos o nosso território. Rico em carvão. Eles nunca aceitaram esse sentimento. Outro motivo de sentimento de revanche, que lá no século XVIII, né, eles também coroaram um rei alemão, o Guilherme I, numa sala muito importante, num lugar muito importante para os franceses. Na sala de espelhos do Palácio de Versalhes. É uma humilhação.
perderam o território de Alsácia-Lorena e aí eles vêm até aqui e coroam o rei deles no nosso símbolo de poder que é Versalhes. Não caiu bem para os franceses, eles nunca aceitaram essa situação. Então os franceses tinham contra os alemães um sentimento de revanche muito grande. Todos esses motivos ferviam na Europa. Só faltava uma gotinha para fazer o caldeirão transbordar. E a gente vai ver qual é essa gotinha. Ai, ai. Segura aí que a gente já vai falar sobre ela. Vamos ver qual era a situação da Inglaterra nesse ambiente aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos impérios durante esse período que antecedeu a guerra. Então vamos lá. Olha só, Inglaterra e Alemanha disputavam essa posição de potência industrial e comercial. Já tinha falado isso. Em apenas 3 décadas, a contar da sua unificação, a Alemanha tornou-se uma grande potência industrial. Os produtos de suas fábricas tornaram-se mundialmente conhecidos. Fortalecida, a Alemanha passou a pressionar para que houvesse uma nova repartição do mundo colonial. E a Inglaterra não cederia às pressões alemãs. Então, olha só, a Inglaterra estava lá em primeiro lugar e olhava no retrovisor e já via a Alemanha se aproximando, querendo uma nova divisão do território africano, do território da Ásia, porque ela queria mercado consumidor. Só que a Inglaterra não queria ceder, então já havia essa questão entre essa era a situação que a Inglaterra vivia, né? Com os alemães atrás, chegando muito perto. França, vimos aqui que a França tinha esse sentimento de revanche, primeiro por causa do território de Alsácia-Lorena e também por causa da coroação do Guilherme I lá dentro do Palácio de Versalhes, na Sala de Espelhos. Então, sentimento de revanche, né? Orgulho ferido. Nós temos o Império Alemão, com uma indústria crescendo fortemente e que não crescia mais porque não tinha colônias, matéria-prima e mercado consumidor. E para isso eles precisavam tomar esse território da Inglaterra. O Império Russo também vai participar dessa guerra mundial. Os russos se tornaram um problema para os alemães. Eles pretendiam construir uma estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá. Esta passagem já era utilizada pelos russos, ligava os continentes europeu e asiático e passavam a ser uma grande preocupação. Vamos ver esse mapa com essa estrada de ferro. Olha aqui essa estrada de ferro, tá vendo? De Berlim até Bagdá. Tá vendo a Rússia aqui, ó? O Império Russo aqui, ó, nos limites. O Império Russo já utilizava esse território e o Império Russo também tinha interesse nessa região, tá? Se você perceber aqui, ó, aqui é a Península Balcânica e a Rússia tinha interesses aqui. E se essa estrada de ferro passasse, ia possibilitar o controle da região pela Alemanha, uma possibilidade de invasão, porque a estrada de ferro poderia levar soldados e armamento muito mais rápido. Então, para o Império Russo, o crescimento da Alemanha não era interessante, tá? E essa estrada de ferro era um problema. Império Austro-Húngaro. Vamos chegar à gota d'água agora. O Império Austro-Húngaro tinha o controle de alguns dessa região balcânica aqui, ó. Tá vendo a coloridinha aqui no slide que eu já tinha mostrado? Isso mesmo. Eles tinham controle sobre essa região, só que essa região era uma região de interesse dos russos. E agora, internamente, essas regiões estavam querendo a independência, não queriam mais ser colônia nem dos austro-húngaros, muito menos dos russos, eles queriam independência. Havia muitos movimentos de independência nesse território, tá?
E os russos apoiavam esses movimentos de independência para se livrarem do Império Austro-Húngaro. Um jovem da resistência, de uma resistência chamada Bósnia Jovem, um sérvio, né? Porque a Sérvia e a Bósnia hoje são países diferentes, mas estavam todos dentro do mesmo território. Não haviam esses países, né? Mas existia um movimento de resistência chamado Bósnia Jovem. E um jovem dessa resistência comete um crime. E é esse crime que vai servir de gota d'água para explodir a guerra. Ele mata a queima-roupa simplesmente o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, e a esposa deles, olha lá. Ele comete esse crime e esse crime se torna o estopim da guerra. É a gota d'água que faltava. O herdeiro vai visitar esse território, que é domínio dele, e decide fazer um passeio de carro aberto. Ele e a esposa. E nesse passeio, dá de frente com esse jovem na rua, e ele, identificando o herdeiro, ele não pensa duas vezes. Mata, queima-roupa os dois. E aí, os austro-húngaros começam esse processo de guerra, né, contra o território, e a Alemanha sai em defesa dos austro-húngaros, e aí os russos saem em defesa desses territórios, e aí começa a entrar outros países declararem guerra e tomar os seus lugares. Quem vai ficar ao lado de quem? É aí que começa realmente a Primeira Guerra Mundial. Então o estopim é a morte do herdeiro, né? E é um momento muito importante. Quais são as alianças? Quem vai ficar do lado de quem? Vamos lá. Tríplice Aliança, ou potências centrais. Vai fazer parte quem? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Por um tempo. Porque os italianos entram, saem e não ficam muito tempo, tá? Então nós temos a Tríplice Aliança, ou as potências centrais, e nós temos a Tríplice Entente, que é formado pela Inglaterra, inicialmente pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, inicialmente. Por que eu estou falando inicialmente aqui para esses três? Porque em 1917 a Rússia sai. Por que a Rússia sai, Pro? Porque ela vai estar vivendo um momento conturbado de uma revolução russa, problemas internos que vão retirá-la da guerra. Além da revolução, problemas econômicos. Quem vive problema econômico não tem condições de viver em guerra. Então a Rússia se retira da guerra para resolver os seus problemas, e aí, percebendo a fragilidade dos dois países, Inglaterra e França, quem chega para ajudar para que não haja uma vitória da Tríplice Aliança? Os americanos vão entrar na guerra para não ver essa guerra tendo como vencedora a Alemanha, porque não ia ser interessante para os interesses americanos, porque os parceiros comerciais dos americanos são a Inglaterra e a França. É interessante para os Estados Unidos apoiar esses parceiros comerciais que compravam armas também dos Estados Unidos. Interessante, né? Então vamos lá. Então, nessa corrida, cada um toma o seu lugar ao lado do seu parceiro comercial. É muito importante esse momento. A Tríplice Entente, as pessoas que lutam na Tríplice Entente também são chamadas de aliados, mas aliados não significa que fazem parte da Tríplice Aliança. Não esqueça disso. Tríplice Aliança é uma, aliados são aqueles que estão ao lado da Tríplice Entente, tá? Não esqueça nunca disso. Quais são as armas que nós vamos ver nessa guerra? Vamos lá. Novas armas, porque nas guerras anteriores nós temos
outros tipos de armamento, inclusive cavalos, bicicletas. Aqui é uma guerra revolucionária. Novos armamentos que o mundo não tinha visto ainda. Quais são? Armas de gás letal. Armas que queimavam a pele das pessoas, que sufocavam, queimam as vias aéreas e a pessoa morre por asfixia. Muito utilizado aqui, o gás sarin, o gás de mostarda, é muito letal. Então, uma arma química já começou a ser utilizada nessa guerra. Tem uma imagem aqui das bolhas, dos ferimentos. Eles colocavam máscaras para não os próprios soldados não que atacavam com essas armas não sofrer com elas. Até os animais tinham as máscaras. Tanques de guerra. Os tanques de guerra também são novas armas, invencíveis, capazes de superar até as trincheiras, né? Eram máquinas que protegiam os soldados e tinham um poder de destruição muito grande. Muitos estudiosos achavam que essa guerra ela terminaria rapidamente por causa dos tipos de armamentos que ela estava trazendo, mas não foi isso que aconteceu, né? A guerra vai começar em 1914 e vai acabar só em 1918. É muito tempo para uma guerra. Vamos lá ver outra arma. Submarinos, exatamente. Submarinos. Não basta ter navios de guerra, porque em questão de navio de guerra, quem era uma grande supremacia? A Inglaterra, exatamente. Agora uma nova arma, submarinos, para tentar desequilibrar essa questão de navios de guerra melhores de uma certa potência. Então, submarinos aí é um novo tipo de armamento. Metralhadoras. Armas que tinham a possibilidade de soltar muitos tiros, muito rápido, que demorava mais tempo para ser recarregada. Eu tô falando demorava mais tempo em relação às armas do século XIX, tá? Essa daqui vai exigir um tempo maior para ser recarregada, né? E aí eles associaram a metralhadora a uma nova arma também, que são os aviões. Então, dos aviões era possível utilizar as metralhadoras. Então, a metralhadora estava lá no alto e estava em terra também, né? Então, é uma arma nova, a metralhadora. As trincheiras. As trincheiras também é uma nova arma que não tinha sido utilizada em nenhuma outra guerra. Aqui, ela dava condição de resistência para os soldados, porque eles estavam protegidos. A guerra poderia se estender muito mais e foi utilizada como estratégia de guerra, né? Muito bem, olha só. Antes da guerra começar, todas essas armas estavam já sendo produzidas, né? Tirando a trincheira. Todas, submarinos, as armas letais, a metralhadora, o avião, todas essas armas já estavam sendo produzidas. Por quê? Porque esses países já sentiam que esse caldeirão estava fervendo. Enquanto a guerra não acontecia, e esses líderes já pressentiam este clima tenso, alguns países se aliaram e fizeram acordos secretos, sem que outros soubessem. Esse período ficou conhecido como paz armada, olha só. A paz armada está também relacionada com o período de paz de determinados países através de acordos diplomáticos secretos, mas prontos para a guerra e bem armados com armas novas que foram utilizadas quando a guerra começou. Então, até a guerra começar, esses países se aliaram silenciosamente
produziram as suas armas, se prepararam porque sabia que algo ia acontecer mais cedo ou mais tarde, por causa da busca por novos territórios, por colônias, a busca pelo posto de país mais industrializado. Isso, não haveria isso de outra forma se não fosse a guerra, né? Quando a guerra acaba, vai surgir eles vão criar um órgão chamado Liga das Nações. Qual era a função desse órgão? Evitar a Segunda Guerra. Exatamente. Os líderes deveriam se reportar à Liga das Nações, né? E através da diplomacia, do diálogo, do acordo, quando uma nação não tivesse satisfeita com alguma situação em relação a outra, esses líderes deveriam se encontrar na Liga das Nações, discutir os seus problemas, resolver os seus problemas de forma diplomática para que não houvesse mais nenhuma guerra. Só que a gente sabe que essa liga não funcionou. Por que não funcionou, Pro? Porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Se ela foi criada para evitar um novo conflito, ela não funcionou, porque não houve a Segunda Guerra Mundial. Então ela não vai conseguir cumprir a sua função depois. Tudo isso, pessoal, é uma preparação para entrarmos na guerra. Na próxima aula de revisão, nós vamos entrar no conflito, tá? Então vou deixar para vocês hoje um videozinho para vocês verem como foi esse período de paz armada na Europa. Nós assistimos em sala, vou colocar para vocês assistirem novamente, tá? E algumas atividades para que vocês façam a revisão, tá ok? Então, um beijo, até a próxima aula de revisão. Tchau!